compartilhar algo que Deus ele tem falado muito ao meu coração nesses dias. Diz assim a palavra: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pães e lhes dar para comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir, guarda isso. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos, preste atenção nisso. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém, irmãos? Quem conhece a passagem da multiplicação de pães e peixes aqui? Você conhece? Já ouviu falar? Mas eu não quero falar do milagre da multiplicação. Eu quero falar de alguns princípios que envolveram essa multiplicação. Alguns princípios que envolveram. E o tema da mensagem hoje, se você quiser anotar aí, é: livre-se do caos. Livre-se do caos. Irmãos, imagina essa cena. Aqui nós lemos no final que eram cerca de 5.000 homens. Só um dado informativo: todas as vezes que era feita um censo naquele tempo, ou seja, a contagem das pessoas, eles contavam só homens, não contavam as mulheres. Então, se nós imaginarmos que aqui tinham casados e solteiros, com filhos e sem filhos, vamos falar mínimo aí, 10.000 pessoas, 15.000, não sei. Eu sei que Jesus, ele sempre movia grandes multidões. Agora imagina isso, irmãos. Imagina essa cena de Jesus sentado ali no Monte das Bem-aventuranças, que provavelmente foi por ali que isso aconteceu, porque o lugar é propício, é um lugar que é um grande vale, por isso Jesus se assentava lá para ensinar as pessoas, porque ecoava e todos podiam ouvir a sua voz. Imagina essa cena. Jesus, ele desce do barco, ele atravessa o mar da Galileia, ele chega até o lugar que ele costumava se retirar para orar, que era ali próximo do Monte das Bem-aventuranças. E de repente, irmãos, ele percebe que a multidão que estava do outro lado, boa parte deu a volta de a pé e encontrou eles ali na beira do mar da Galileia, ou do lago, ou da lagoa da Galileia. E diz que Jesus, quando ele olhou para aquela multidão, ele se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinham pastores. E diz que quando ele viu isso, ele começou a ensinar a todos. Aqui tem um princípio, irmãos.
que nós precisamos acolher o princípio de ensino. Em outras palavras, Jesus começou a discipular, ensinar as coisas dos céus. Quando você observar, preste atenção aqui, o ensino de Jesus, principalmente nas parábolas, ele sempre vai falar do reino de Deus, porque as pessoas vinham com muitas indagações para Jesus, e ele dizia: o reino dos céus é semelhante a. Então Jesus sempre quis ensinar para as pessoas uma outra cultura, Lucas, que é a cultura do céu, que é a cultura da eternidade, que é a cultura de Deus. E nós precisamos aprender nesses dias, não como conquistar as coisas na terra, mas nós precisamos aprender nesses dias a sermos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Cidadãos não, a professora ali já fez assim para mim. Cidadãos dos céus. É isso que nós precisamos, essa deve ser a nossa busca. E nós, como igreja, é essa cultura que nós precisamos ensinar, discipular a igreja, ao que era se tornar pessoas do céu. Porque, irmão, se nós ficarmos ensinando como você vai se dar bem nessa terra, você nunca vai aprender a cultura do céu. Porque essa terra quer nos tirar do céu. E a oração de Jesus é: venha o teu reino aqui na terra como no céu. Então nós precisamos entender qual era a situação. Agora imagina isso. Imagina cerca de 10, 15 mil pessoas com fome, começando a chegar ao final da tarde. E as pessoas com fome, os discípulos aqui imediatamente começam a: Jesus, porque o povo deve ter começado a ficar inquieto. Imagina o alvoroço disso. Quem aqui já viu nas cidades, principalmente que acontece no sertão, ou em alguns lugares que tem falta de água, quando chega o carro pipa, as pessoas vêm alvoroçadas, num tumulto, cada uma com seu balde, outras com as suas garrafas, ninguém pensando em ninguém. O importante é pegar a água para ela levar para casa. Você já viu uma cena dessa na televisão? É um caos. Ninguém sabe quem recebeu, quem não recebeu. Ou quando existem aquelas ações humanitárias de entrega de alimentos, como está acontecendo em Gaza nesse momento. Quando chega o caminhão com alimento, irmãos, é pacote de arroz rasgando, um pegando um empunhado, o outro pegando um pedaço. É um caos. E a verdade, meus irmãos, que é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre nós nos livrarmos do caos. Nós nos livrarmos do caos. Muitos de nós estamos vivendo um verdadeiro caos na nossa vida. Nós, como pastores da igreja, nós escutamos e atendemos pessoas, porque esse é o nosso chamado. Irmãos, e não é incomum nós observarmos que muitos vivem um verdadeiro caos. E quando eu estou pregando sobre isso, não estou pensando sobre a vida de ninguém, eu estou pensando sobre a nossa vida coletiva. Nós estávamos descansando a semana passada, e sabe qual foi o motivo do nosso descanso? Sair um pouco do caos. Sair um pouco do caos. A minha mente já estava batendo a nave de novo. Eu preciso me afastar do caos um pouco, porque as demandas da vida muitas vezes geram caos. Nós vivemos num mundo que está, irmãos, totalmente com valores invertidos. As nossas buscas, na maioria delas, são buscas insignificantes, movidas por ego, vaidade, egoísmo. Quem está me entendendo aqui? E às vezes, por
por se envolver nessa proposta mundana, que é o que nós vemos na internet. Na internet, quando você vai ver alguém falando sobre dinheiro, ele faz de dentro de um carrão, deixa eu falar uma coisa, que muitas vezes ele aluga, para mostrar de dentro do carro, ele está num carro conversível, ou num carro todo com couro de branco, não que seja errado ser isso. Se um dia você tiver dinheiro para comprar um carro desse, compra. E se um dia eu tiver dinheiro para comprar um carro desse, eu vou comprar, se fizer parte do meu contexto. Mas essa não é a minha busca de vida. E aí você entra na internet e você vai ouvir o camarada falar e propor que se você pagar um almoço com ele, R$5.000, para comer um estrogonofe com ele vai te entregar a senha. Sabe qual que é o problema, irmãos? Nós consumimos isso. Pastor, você está falando, estou falando dele mesmo, não vou falar o nome porque vai que ele me processa. Agora, eu não tenho o dinheiro que ele tem para me defender. Eu tenho um advogado bom aqui. Pastor Márcio, é o Pablo Marçal mesmo. Falei. Irmãos, desculpa, mas eu sou pastor dessa igreja e eu não posso te ver sofrendo como uma ovelha sem pastor. Aí você entra no Google, o Google fala, novo aplicativo do Google que você ganha R$300 por dia. Sem sair de casa, sem tá. Mentira. Pastor, mas eu ganho. Eu quero ver você viver disso, meu irmão. Estruturar a sua vida familiar com essas facilidades. Isso não existe, meu irmão. Se você não acordar às 6 horas da manhã, colocar o teu joelhinho no chão, falar com o papai do céu, se encher, e sair, pôr a mochilinha nas costas, ir trabalhar, meu irmão. Ou, se você trabalha home office, né? Porque quem trabalha home office não é vagabundo. Ele está ali, o trabalho dele. Eu vi um vídeo bacana esses dias sobre isso. Você trabalha, mas você acorda. Trabalhar home office não é acordar 10 horas da manhã, almoçar a hora que quer. Não, irmãos, tem que ter horário. Mas não é sobre isso a palavra. Eu quero falar sobre o caos. Muitos de nós têm vivido um verdadeiro caos. Como está a sua vida? Irmãos, e o caos, ele pode se estabelecer em várias áreas da nossa vida. Ele pode se estabelecer na nossa vida familiar. O caos, às vezes, se estabelece na vida financeira e econômica. Caos emocional. Caos emocional, irmãos. Diz que a maior pandemia que o mundo vai enfrentar nos próximos dias é o caos emocional. Cuida das suas emoções. Pare de ficar orando por aquilo que você precisa cuidar. A busca desenfreada pelo pseudo-sucesso tem gerado um caos emocional na vida de muitas pessoas. Pessoas estão ficando frustradas por aquilo que ela não tem, porque ela fica vendo quem diz que tem. Entendeu? E fica frustrado, porque eu não tenho, porque eu não consegui viajar para aquele lugar. Você não vai tomar um café com a sua esposa na padaria do Barril Grill? Aí você quer ir para Barcelona. Não faz sentido. Caos emocional, caos interno, caos nos ambientes que você vive. Como estão os ambientes que você vive? E o que isso tem a ver com essa palavra, irmãos? Tem tudo a ver, porque o caos impede o operar de Deus. Jesus poderia ter feito o que ele fez na bagunça. Por quê? Porque ele poderia. Ele estava revestido de autoridade para realizar milagres que ele já vinha fazendo. Mas, irmãos, estava um caos. E antes de operar as maravilhas de Deus, irmãos, o Senhor, ele estabelece alguns princípios. Então, antes, ele sempre estabelece ordem. Antes de operar
milagres. Escute, Deus sempre vai estabelecer ordens antes de operar milagres. Quer ver? Vamos ler alguns versículos importantes. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Versículo 2. Gênesis 1, 2. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, ou seja, um caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia o quê? O que tinha no caos, irmãos? No caos estava cheio de trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, águas doces e salgadas. E Deus fez o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom, e disse: que a terra produza relva, ervas, que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas, que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom, que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E aconteceu e isso aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Está me atrapalhando, está chegando os negócios. E disse Deus: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que se rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie. Você vê que tudo conforme a sua espécie, sempre tudo organizado. Deus viu que isso era bom. E Deus disse:
façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém, irmãos? Você percebe aqui que Deus, ele só criou o ser humano depois que estava toda a terra em ordem. Por que Deus não fez o ser humano antes? Por que Deus não fez o ser humano antes? A verdade, irmãos, é que o ser humano não sabe lidar com o caos. Ou seja, o caos não foi feito para o ser humano. O ser humano foi feito, irmãos, para viver fora do caos. A terra, irmãos, Deus criou a terra. E aí eu não vou entrar nisso, é uma questão mais teológica. Diz que quando os anjos e Satanás foram expulsos dos céus, aconteceu uma grande explosão sobre a terra. E a terra então fica sem forma e vazia. É o que a ciência chama de Big Bang. A Bíblia chama de os anjos que caíram do céu. Não importa se você acredita ou não, o que é importante é que a terra estava sem forma e vazia. E Deus tinha um plano de criar algo ou alguém semelhante a Ele. Só que Deus não poderia fazer algo como Ele no meio do caos. Sabe por quê? Porque Deus não habita no caos. Deus não habita na bagunça. Deus não habita na desordem. Como Ele iria fazer algo como Ele para habitar em trevas? Não! O plano de Deus nunca foi que o ser humano fosse para as trevas. O plano original de Deus é Éden, tudo no seu devido lugar, produzindo a sua devida espécie, cumprindo o seu devido propósito. Tudo tem um propósito, meu irmão. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E às vezes, irmãos, a nossa vida ela está um caos, sem forma e vazia. O problema é que às vezes nós estamos no meio dessas situações clamando: Deus, faz um milagre. Deus, faz um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Talvez você esteja aqui hoje e essa palavra se encaixa perfeitamente na sua vida. Seja ela familiar. Existem muitas famílias que estão em verdadeiro caos. Filhos que dão ordem nos pais. Mulher que não respeita o marido que não honra a esposa. Pai que não conhece o coração do filho, filho que não conhece o coração do pai. A profecia de Malaquias dizia assim, que nos últimos dias os corações dos pais iriam se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque isso tem que acontecer, porque há uma desordem familiar. Um princípio de honra quebrado dentro dos lares. Efésios vai falar de uma família sacerdotal. Família que a esposa honra o marido ama a esposa, e os filhos respeitam os pais, e os pais cuidam dos corações dos filhos. Então talvez a sua família esteja desestabilizada, um caos. Sua vida financeira, uma desordem, um caos. E às vezes, irmãos, a oração, não é suficiente. Por quê, irmãos? Porque não adianta. Deus não vai pôr mais água numa vasilha que está rachada. Ele não vai pôr o vinho novo num odre velho. Porque vai perder o odre e vai perder o vinho. Quem está me entendendo aqui? Às vezes, irmãos, a sua vida emocional está uma bagunça, um caos. De manhã você ama, de tarde você odeia. De manhã você sorri, de noite você chora. E você não sabe por quê. E posso falar uma coisa, irmãos? É lógico que milagres, sinais e maravilhas Deus opera quando Ele quer. Mas tem coisas que não é oração, você precisa se cuidar emocionalmente.
Às vezes as pessoas acham, mas o pastor, ele não estava legal, as emoções dele, ele foi no médico e começou a tomar um remédio. Esse pastor não tem fé. Não, irmãos, eu estou cuidando da minha vida emocional. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso aqui, está aqui, Pode acreditar, meu irmão. Não é que a gente tem prazer nisso, é porque esse foi o nosso chamado. E não tem problema de você procurar os pastores, porque Deus, ele sustenta a vida dos pastores. Mas deixa eu falar, os pastores se cuidam, e aqueles que não se cuidam precisam se cuidar. Hoje eu me cuido, agora eu preciso cuidar da silhueta. Estou cuidando da cabeça, agora está na hora de começar a cuidar do corpo. Mas é verdade, irmão. Do tempo. Tá parecendo uma catedral, né, irmão? É verdade. Você tá uma catedral também, filho. Eu tô uma catedral, irmão. Eu falo pra você que dá pra adorar uns par de Deus aqui dentro. Tá grande. Misericórdia. Por que eu vou falar disso? Eu comecei o ano precisando perder 8 quilos, irmãos. Agora eu preciso perder 10 já. Essa viagem aí, só come. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas Deus, ele sempre vai estabelecer princípios para nos tirar do caos. O ser humano entra num verdadeiro colapso quando a sua vida está um caos. Às vezes os ambientes que você vive é um caos. Sabe o que eu estou falando? De bagunça. Às vezes as pessoas falam, pastor, tem toque. Não é toque, irmãos. Pode até ser. Mas eu não consigo ficar em ambiente bagunçado. Se eu chegar na igreja e ver as cadeiras tudo, me dá um negócio. Pastor, você está bravo? Não, eu estou passando mal. Se eu olho para minha gaveta e falo, ela está igualzinha à minha cabeça, eu preciso arrumar ela. Sai. Se eu for ver minha gaveta, eu preciso ver tudo enroladinho assim. A pastora é sistemático. Não, irmão, se eu tenho problema com caos. O ser humano em caos, ele entra em colapso. Agora, sabe qual que é o problema? Tem pessoas que acostumaram a viver no caos. Entra dentro de casa assim, Aonde está a camiseta? Aonde está não sei o quê? Não estou falando de pessoa que tem problema como eu, que a chave do carro está sempre no mesmo lugar, mas eu estou sempre procurando ela. Eu estou falando de uma casa. Cadê? Vou denunciar, hein? Cadê o prato? Está lá na pia desde terça-feira. Aí o marido chega para a esposa, vou denunciar mais ainda, hein? Você não lavou? E por que você não lavou, machão? Ajuda no caos dentro de casa. E às vezes a casa, aí você vai trabalhar, irmãos, a mesa da pessoa é um caos. O armário que guarda a ferramenta é um caos. A caixa de ferramenta é uma tristeza. Irmãos, eu tenho pavor de ver extensão embolada. Eu tenho pavor, irmãos, de ver ambiente. Já teve vez de eu ir na obra, vou denunciar, hein? E eu entrar na obra assim, dá para dar uma parada aí, o quê? Vamos organizar isso aqui antes? Tudo que a gente vai fazendo, a gente vai deixando coisa para trás. Vai deixando. Você vai entender a mensagem, meu irmão. Vai deixando para trás. E aí quando você olha, você fala, meu Deus, que bagunça é essa? Foi você que cheirou. Foi você que fez. Então vamos trazer para as outras esferas aqui. A minha vida financeira. Foi você que fez. A minha família, foi você que fez. As minhas emoções, foi você que não se cuidou. Cuida de tudo. Faz tudo. Não sabe qual que é uma das melhores maneiras de cuidar das suas emoções? Dizer não. Hoje eu não posso. Hoje eu não vou.
Por quê? Porque hoje eu não vou fazer nada. As pessoas às vezes se ofendem com o pastor que diz que eu não posso te atender hoje, e ele sai para ir no cinema com a esposa. A gente sai para ir no cinema com a esposa para que o nosso casamento às vezes não vire o caos da pessoa que quer que a gente atende. Porque quem vive precisando de urgência, meu irmão, é uma pessoa que vive no caos. Eu não estou falando de exceções. Acidentes acontecem. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Aí, vamos trazer para nós, para a igreja. Deus faz um milagre. Estamos com fome. Nós estamos com fome, precisamos comer. Manda aí, Deus, abre uma porta. Mas se eu abrir uma porta, você vai desperdiçar ela. Se eu abrir uma porta com essa mentalidade, você vai desperdiçar ela. Não vai ser bênção para você. Uma pergunta hoje é para você, para mim: como está a sua vida? Anota aí, meu irmão, por favor. É para você, não é para mim. Sabe uma coisa que soa ofensiva, mas não é? O seu caos não me prejudica em nada. Meu caos me prejudica. Então anota. Anota hoje, porque precisa ser feito um exercício, um dever de casa mediante essa palavra. Precisa ser feito um dever de casa mediante essa palavra. Lembra que nós estamos falando aqui que Deus, ele quer discipular um povo? Como que um povo sem princípio vai representar um Deus cheio de princípios? Não condiz, meu irmão. Não condiz. Um povo desregrado falar de um Deus regrado. Então Deus, ele não quer que a gente faça as coisas dele. Ele quer que a gente seja como ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Não é façamos o homem para fazer o nosso trabalho. Não, façamos um homem que vai representar o céu na terra. Façamos o homem que represente Deus na terra. Já passou da hora de você pôr ordem no seu caos. Deus não vai desperdiçar os seus feitos se não colocarmos ordem nas nossas vidas. Deus não vai desperdiçar os seus feitos se nós não colocarmos ordem nas nossas vidas. Tem gente que acorda e nem sabe o que vai fazer naquele dia. Verdade ou mentira? Que dirá naquela semana? Que dirá naquele mês? Que dirá naquele ano? Deixa a vida me levar. Você sabe, né? Sempre gente que fez cara de que ia continuar. Mas é isso, deixa a vida me levar. Vida leva eu, irmão. Seca pagodinho, e aí vai indo. O casamento de qualquer jeito, as finanças uma bagunça, a vida emocional uma desordem, os ambientes que eu vivo tudo bagunçado. E aí você fala: e aí, Deus? Aí quer cantar: restitui. Me dá a minha bênção para depois subir. Não vai dar bênção nenhuma, irmão. Deus não abençoou Jacó, ele abençoou Israel. Como Jacó não te abençoou, você vai precisar ser Israel. Pegou? Então nós precisamos entender isso. E sobre a multiplicação de peixes, eu quero explorar 3 princípios básicos aqui, irmãos. Primeiro, nós precisamos examinar a situação atual. Diga assim: examinar
a situação atual. No versículo 38, Jesus diz assim para os discípulos: quantos pães vocês têm? Então eles chegam com a situação. Eles chegam e apresentam o caos. Jesus, a galera está com fome. Está ficando tarde. Daqui a pouco as vendas fecham. Deixa esse povo ir para comprar comida para eles. Eles vêm com a apresenta a situação. Jesus primeiro ele fala, analisa a situação. Ele fala, vocês mesmos vão dar para eles de comer. Jesus, mas quanto que a gente vai ter que comer? Primeiro, examina a situação atual. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Qual é a situação da sua vida hoje? Se eu pedisse para você um relatório da sua família, homens, como está o coração da sua esposa, como está o coração dos seus filhos, como que está? Senhor, o pastor ora pela minha família, como está a sua família? Pastor, minha vida financeira e econômica está destruída. Quanto você deve? O que você tem na sua casa? Quanto você tem para receber? Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto custa a vida da sua casa? Qual é o orçamento? Você precisa de quanto para viver por mês? Não sei. Caos. Quanto você deve? Mais ou menos é caos. Quanto você ganha por mês? Acho que uns 5 mil. Acho. O que você tem na sua casa? Examina a situação atual. Põe no papel. Se não tem, a Bíblia diz, é porque não pedes. E se pedes mal. Porque pede para benefício próprio, para gozar com seus próprios prazeres. Tem hora, irmãos, que você vai pedir um bolo, uma sobremesa, um mimo de Deus, e está tudo bem. Só que Ele vai te dar mimo, irmão, se o arroz e o feijão estiver em ordem. Mas você não sabe nem como é que está, e está querendo comer bolo, e não sabe nem como é que está o arroz e feijão. Quem está me entendendo aqui nessa manhã, irmão? Então como é que está? Como é que está a sua vida emocional? Pastor, porque o meu filho, ele só fica enfiado no quarto. Será que ele não está precisando de cuidado? Será que ele não está com princípio de crise de ansiedade? Será que... Eu sei que eu não ponho tudo na conta da ansiedade, mas eu sofro disso quando eu estou em desordem. Isso é uma doença, irmãos. Isso existe. Uma desordem de uma vida gerou isso na minha vida. Uma desordem, irmãos. Gerou. E aí tem gente que fala, eu não tenho essas bobagens. Não tem? A gente vê que você tem. É que você não assume que tem. Você acha que é bobagem. A minha esposa, pastor, como é que está o coração dela? Como é que estão as emoções dela? Às vezes ela só precisa de um cuidado. E o seu marido? Porque homem também sofre com essas coisas. Homem também se deprime. Homem também chora. Chora, irmãos. Homem tem medo. Homem tem medo, irmãos. Eu tenho meus medos. Esses dias eu estava conversando com a Andresa. Eu falei, eu tenho meus medos. Eu não sou tão corajoso do jeito que você acha. Eu tenho meus medos. Eu sou bombardeado. A minha mente também é bombardeada. E aí, às vezes, a gente, eu não tenho, isso é bobagem. Vou sair para correr que resolve. Não, irmão, às vezes você precisa sair para ir para o médico resolver. Não vai passar. Você vai tampando o sol com a peneira. Então, a primeira coisa que Jesus fala, pergunta, quantos pães vocês têm? O que vocês têm? Examina. Coloca a sua vida em ordem. Porque, irmãos, é assim, tem pessoas que nem sabem o que têm, e muito menos do que precisam.
Você precisa do quê? Não sei. Precisa do quê? De dinheiro. Isso é relativo, irmão. Precisar de dinheiro é relativo. Eu vou falar uma coisa para você. A maioria das vezes não é de dinheiro que nós precisamos. Na maioria das vezes. Eu garanto para você que na maioria das vezes não é isso que nós precisamos. A gente precisa é de princípios. Então muitas pessoas não sabem o que tem, muito menos do que precisa. E nós precisamos entender isso. Então examina a sua vida econômica, examina a sua família, examina as suas opções, as suas emoções, examina a sua saúde, meu irmão. Examina a sua saúde, vai cuidar. Vai no médico. Para de ir só na emergência. Vai fazer um check-up, vai cuidar da sua saúde. Não morra cedo por imprudência. Não deixe o seu filho órfão cedo demais. Por conta de imprudência. Talvez amanhã você vai vir na fila da cura da igreja, porque você negligenciou. A sua saúde foi um caos. Comeu de tudo. Não se cuidou. Eu estou me denunciando hoje aqui, meu irmão. Escute isso. Na maioria das vezes, nós já temos o que precisamos e nem sabemos. Irmãos, vai olhar no quarto da bagunça se não tem aquilo que você comprou essa semana. Porque quem não sabe o que tem, compra o que não precisa. Compra o que não vai usar. E Jesus pergunta, o que vocês têm? O que vocês têm? É mais fácil querer jogar tudo pro alto. O que você está jogando pro alto, a sua solução está ali dentro. Você entendeu, meu irmão, isso? Às vezes o que você está jogando pro alto, a sua solução está lá. Ah, eu vou jogar meu casamento pro alto, a solução é o seu casamento. Ah, mas o meu filho não me obedece, a solução é o seu filho. Ah, mas esse emprego não presta. Não, meu irmão, esse emprego foi o que Deus te deu. Ele presta sim. Ah, minhas emoções não estão boas. Vou picar o pé, vou encher a cara. Vou fumar uma pedra, vou fumar uma maconha. Não, você precisa estar bem, não se entorpecer. Vá se cuidar. O álcool não cuida de você, ele só te afunda mais. A droga não te ajuda, ela só te destrói. Ah, se você estiver entendendo, dá um glória a Deus, meu irmão. Segunda coisa, irmãos, que eu vejo. Primeiro, analise a situação. Segundo, por ordem no caos é fundamental. Diga assim, por ordem. Fala com fé, meu irmão, por favor. Por ordem no caos é fundamental. Versículo 39 diz assim: então Jesus ordenou, não pediu, meu irmão. Jesus não pediu, ele ordenou. Isso é uma voz de comando, é Jesus pondo ordem no caos. Ele ordenou que todos se assentassem. 10 a 15 mil pessoas, imagina isso, pastor João. Jesus, senta aí. Senta aí. Eu quero grupos de 50. Eu quero grupos de 100. Você imagina, Lucas, quanto tempo demorou para esse povo ficar sentado? Se a gente falar aqui, irmãos, vamos 10 grupos de 10 pessoas.
Rapidinho a gente faz, mas mesmo assim vai levar uns 5 minutos. Imagina 15 mil pessoas. Eu quero grupos de 50 sentados, mais grupos de 50, grupos de 100. Jesus, ele ordenou que se assentassem grupos na relva, ou seja, na grama, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. O que eles fizeram? Obedecerão. Obedeceram. 15 mil pessoas entrando em obediência a Deus. Jesus não poderia ter feito, irmãos, como faz um mutirão caminhão-pipa que vem distribuir água para todo mundo? Jesus não poderia ter feito? Poderia, irmãos. Agora você imagina a bagunça que isso ia ser. Lembra lá no maná, no Egito? O Senhor falava assim, ó, você vai vir maná e você só pega o suficiente para o dia. O que é isso? É ordem. Não peguem para sobrar, que se vocês pegarem, vai apodrecer. Então, irmãos, às vezes a gente está entretido nas coisas e a gente não percebe o caos que a gente está entrando. Se você conhecer a história de Jetro, sogro de Moisés, ele vem visitar, ele, a filha, a mulher de Moisés, com os 2 filhos, ele chega até Moisés e fala, Moisés, o que é isso que você está fazendo? Olha, Moisés começa a contar os feitos que tinham acontecido. Olha, Deus fez maravilhas, entra na tenda, ele fala, deixa eu falar para você, sogrão, dá uma olhada. Olha o que Deus fez maravilhas, você tem que ver o mar abrindo, foi coisa linda. Nossa, você tem que ver, o povo estava com sede, eu toquei na rocha, a rocha saiu água. Mas é pão que cai do céu. Começou a contar, falou, que legal, que bênção, né? Beleza. Aí dormiram, no outro dia acordou, estava lá Moisés, na porta da tenda, aquela fila de milhares e milhares de pessoas. Aí chega lá, Jetro, olha assim, ó. Presta atenção, meu irmão. Moisés, o que você está fazendo? É assim, ó. Que Deus está me usando pra caramba. Eu falo e as pessoas julgam as causas das pessoas. Tá uma bênção, porque, cara, não vai dar certo isso que você está fazendo. É certo que você não vai aguentar. Vai dar ruim isso aí. Vai virar um caos, Moisés. Chega na congregação, separa em homens. Homens que sejam tementes a Deus, que sejam obedientes. Separem esse povo para julgar a causa do povo, e as causas maiores vêm até você. O que é isso, irmãos? Ordem, organização. Porque aquilo devia estar um caos. Imagina, irmãos, milhares e milhares de pessoas. E era as tretas de família que Moisés julgava. Imagina, irmãos, bem parecido com os pastores. Agora veja, Jesus não desperdiça milagre no caos. Porque se ele começa a multiplicar, irmãos, ia ficar gente sem pegar. Gente ia pegar, não ia nem saber quem deu. Não ia nem perceber que foi um milagre de Jesus. Porque, irmãos, a multidão não escutou os discípulos. Senhor, está ficando tarde. Eles não escutaram, irmãos. Porque, imagina, eram poucas pessoas falando no meio de uma multidão. Jesus podia ter falado, não, beleza, então, daqui as coisas que tem, começa a distribuir. Ia chegar pão na mão das pessoas e ela nem ia nem saber que tinha sido um milagre de Deus. Você pegou isso aqui? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que se acostumam a viver na bagunça. Deus é celebrado em ambientes organizados. Jesus chega num templo que era um lugar de oração e estava uma bagunça, irmãos, no pátio. Um vendendo, o outro fazendo e outro... Jesus chega lá e pica o pé em tudo e fala, não, gente, tá uma bagunça isso aqui. Tá uma bagunça. Então Jesus, ele sempre vai chegar e antes de realizar, ele vai organizar.
Agora, Deus organizar a nossa vida vai depender 100% da nossa cooperação nessa organização. Não é uma varinha de condão, plim, vida organizada, não. Depende da minha atitude, da minha postura mediante aquilo que Deus vai fazer. Organizem-se. Tem muita gente que acostumou a viver na bagunça. Ninguém consegue contemplar a beleza de Deus com a vida bagunçada. Ninguém consegue contemplar a beleza de Deus com a vida bagunçada. O caos precede a morte. Morte espiritual, morte emocional, morte nos relacionamentos. Tem pessoas que se divorciam e não sabem nem por quê. Tá? A gente brigou. Ah, meu irmão. Acho que a gente não briga. Você tá entendendo? Livre-se do caos. Mas vai demorar muito para pôr em ordem. O possível a gente faz, o impossível é Deus. A gente se organiza, quem multiplica os pães e peixes é Ele. Mas se você tiver que ficar sentado 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 5 meses, continua sentado. Ele vai operar. Ele vai operar. Ele sempre opera. Deus sempre opera. Ele sempre faz. E Ele vai fazer de novo na sua vida. Ele vai fazer de novo na sua vida. E por último, primeiro, examine a situação atual. Segundo, por ordem no caos é fundamental. Deixa eu falar uma coisa antes do terceiro. Volta para sua casa hoje, começa arrumando ela. Jogando fora o que é velho, tirando coisa estragada de dentro da geladeira, que você não jogou fora para não estragar, para pôr na geladeira para estragar. Eu vou usar depois. Meu avô morreu, tinha uns 50 potes de prego que meu avô tirava das obras. Ele falou, uma hora eu vou usar, ele desamassar para usar. Não usou nada. Chegava na segunda outra obra, ele comprava prego novo. Morreu, a gente só teve trabalho de jogar tudo aquilo fora. Comece colocando, arrumando a sua casa. Comece arrumando a sua cama, meu irmão. Arrumar a cama devia ser a primeira coisa que a gente faz na vida quando acorda. Arruma suas gavetas. Aquele monte de papel naquela gaveta que você... Ah, eu não vou jogar esse papel fora porque uma hora vai usar. Vai usar nada, irmão. Pinga fogo nisso. Um monte de ferro velho. É acumulador. Seu irmão, pastor? Você teve um irmão que era assim? Era irmão? Tio. Pastor, mas tinha um tio. Começou guardando coisinha. Quando foi ver, irmão, você teve que tirar ele da casa para poder limpar a casa. Aquilo acabou com ele. Virou um acumulador mesmo. Joga fora, irmãos, que você não vai usar. Tem coisa boa no seu guarda-roupa que você não usa. Coisa boa, presta atenção. Dá para alguém que não tem. Nem cabe roupa mais no seu guarda-roupa e você fala que não tem. Vai lá, organiza. Tem alimento vencido na sua despensa. Afasta a sua cama. Vai ver o bagunça que está lá embaixo. Afasta o guarda-roupa. Vai ver como é que está lá. Ah, pastor, o que é isso? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, você é inteligente. Você é inteligente. Você sabe do que eu estou falando. Vai tirar o mofo do teu casamento.
Ai, meu Deus. Sai daqui, irmão. Vai fazer alguma coisa. Comece a organizar a sua vida, por favor. Você vai ver a multiplicação chegar na sua vida. Deus não desperdiça a bênção no meio do caos. Guarda isso. Deus não desperdiça a bênção no meio do caos. Terceiro e último. Quem é verdadeiramente grato no pouco estará preparado para viver um milagre grande. Vou repetir. Repete comigo. Quem é verdadeiramente grato no pouco estará preparado para o milagre grande. No versículo 41, diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem. E também se repartiu os 2 peixes entre todos. Irmãos, esse o abençoou aqui não é o abençoou de uma palavra milagrosa. Não é o abençoou de uma palavra mágica que gerou multiplicação, não. Esse o abençoou ele louvou a Deus pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Ele não amaldiçoou. Ele não reclamou, ele não disse que era pouco. Essa palavra abençoou, como curiosidade, no grego ela se pronuncia eulogeu, que significa louvar, celebrar com louvores. E celebrar com louvores significa invocar bênçãos. Você entendeu, irmão? Celebrar com louvores significa invocar bênção, consagrar algo com solenes orações, pedir a bênção de Deus sobre algo. Jesus pega aquilo, irmãos, ele, obrigado, Senhor, pelos 5 e pelos 2. Geralmente, irmãos, quando a gente está no caos, a gente fala, eu não tenho nada. E quem não é grato a Deus nunca vai ser grato a pessoas. E quem não é grato às pessoas nunca vai ser grato a Deus. O problema de muitas pessoas é que elas vivem no caos e não conseguem reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você não agradece quem te abençoa, você nunca vai estar preparado o suficiente para ser um abençoador amanhã. Eu escutei uma frase esses dias no meu discipulado. Quem não agradece, ele quis dizer, você é obrigado a fazer isso. E nós temos dificuldades em agradecer as pessoas e agradecer a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender a ingratidão, escute isso. A ingratidão seca a fonte de bênção. Eu vou fazer você repetir isso. Diga assim: a ingratidão seca a fonte de bênção. Você entendeu? Então, a pessoa que agradece pelo pouco, irmãos, vai estar preparada para viver o grande. Às vezes, ou na maioria das vezes, não agradecemos o pouco que temos, porque a bagunça é tão grande que é impossível de perceber as bênçãos de Deus.
eulogeu. Celebrar com louvores. Sabe, irmãos, essa palavra é uma palavra que ela vem para colocar nossa vida no prumo. Colocar a nossa vida no prumo. Esse sempre foi o propósito de Jesus. Ele diz que ele é a pedra angular, ou seja, ele é o prumo. Lembre-se dessa palavra que o Senhor nos fez para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso não é romântico, irmãos. Isso é responsabilidade de filhos. Você não pode existir simplesmente por existir para si mesmo. Vou repetir. Você não pode existir para existir apenas para si mesmo. Eu e você, Deus tem um grande propósito na nossa vida. Irmãos, que grande coisa é isso. Seja jovem, seja criança. Seja vocês que estão aqui jovens. Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. O cantar aqui, filhas, é só um prenúncio do que vocês têm que ser lá fora. Pular aqui na igreja tem que celebrar ao Deus que a gente vive lá fora, jovens. Porque senão a gente vai pular para nós mesmos. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu vou usar uma palavra dura aqui. A desgraça do ser humano é a busca incessante pelos próprios prazeres. E às vezes essas são as cargas que nós trazemos para a igreja. A busca incessante pelo meu sucesso. Não. Até quando? Até quando você vai buscar dessa forma? Até quando a causa de você se dizer eu sou crente, eu sou evangélico, vai ser as suas causas? Nós precisamos entender é que Deus tem uma causa e nos convida para participar dela. Ah, diga um amém aí, meu irmão. Você precisa receber isso, senão você vai ser mais um na estatística dos frustrados com a igreja. Porque você aprendeu que você vem na igreja para ser abençoado. Não. Você vem à igreja para se tornar como Deus, para ser um abençoador. A minha vida e a sua vida precisa tocar essa terra corrupta. A minha vida e a sua vida precisa tocar essa terra promíscua. Essa terra avarenta. Essa terra cheia de luxúria. Nós somos resgatados por Deus para isso. É para isso, Efésios 2 diz, no versículo 10, que o Senhor nos salvou pela graça. Para quê? Para andar nas boas obras, que Ele mesmo criou, porque nós somos feituras dEle, para que andássemos por ela. Andássemos por ela. Será que você não cansou? Eu estou desanimado com a igreja. Isso é coisa de menino. O líder do louvor falou. Ele falou, vai falar de novo, vai falar de novo, vai falar de novo. Sabe por quê? Porque o pastor fala, e fala de novo, e fala de novo. Isso aqui não é bagunça. Eu estou chateado porque o pastor me falou. Irmão, se você não quiser escutar a verdade, não procura o pastor. Vai procurar o Pablo Marçal. Paga R$5.000 para ele, já almoça com ele. Você vai escutar um monte de mentira. E não torce o bico para mim falando, para tá achando lá que tem inveja dele. Eu não tenho inveja do Pablo Marçal, não. Coragem de pôr o evangelho nessas coisas. Devia estar falando essas coisas, tá gravando, depois vocês cortam isso aí.
Você não vai achar que a gente é um ativista, irmãos, mas eu sou pastor dessa igreja, eu preciso te ensinar. Então, se você vier conversar com o pastor e precisar de um pastor, nós estamos aqui, eu, pastor Andresa, pastor João, pastora Margarete, pastor Márcio, pastora Cleide, para te ensinar o evangelho da verdade. Ele vai confrontar com a nossa vida de mentira. Ele vai confrontar com o nosso caos. Coloque-se de pé em nome de Jesus.